Alô, som, alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um estudo com as bênçãos de Jesus. Só um aviso rapidinho antes da prece. Muitas pessoas ainda não pegaram a pizza, aquela promoção de pizza que a gente já vem falando algumas quartas e ainda não pegaram. Então, por favor, quem não pegou, pegue aí depois com a Aline Ferreira. Ela vai estar ali no refeitório para que a gente possa distribuir todas essas pizzas, que é aquela promoção da Bela Capri, que eles todos os anos doam para a gente uma quantidade de pizza, sem nenhum custo, só para a gente vender e angariar aí a renda aqui para nossa casa, tá bom? É uma parceria já de alguns anos, então os trabalhadores que não pegaram, por gentileza. Vamos então à nossa prece, vamos orar. Busquemos a tranquilidade interior, a serenidade, para que possamos, a partir de agora, entrarmos em conexão com a equipe espiritual, para que possamos aprender. Sempre teremos que estar aprendendo. O conhecimento sobre os mecanismos da vida, o conhecimento sobre as leis de Deus, o conhecimento sobre nós mesmos é tão vasto, é tão amplo, é tão profundo, que nós haveremos de estudar por algumas encarnações, para que venhamos compreender com mais clareza todo este mecanismo. Então é muito importante, particularmente para aquele que carrega o rótulo de trabalhador, seja ele o evangelizador, seja ele o dialogador, seja ele o médium, seja ele o expositor, seja ele o passista, ocupe a função que ocupar. O conhecimento nos favorece a nos tornarmos instrumentos, ferramentas mais hábeis nas mãos dos bons espíritos. Porque se é verdade que em muitos aspectos o que pesa, o que faz a diferença é a nossa condição moral, é a nossa condição evolutiva, são os limites no que diz respeito às nossas virtudes. Também é verdade que a ausência do conhecimento sobre a mediunidade, sobre os fluidos, sobre o magnetismo, sobre a própria técnica mediúnica, sobre o mundo espiritual, gera para os espíritos uma grande dificuldade para trabalharem conosco. Daí porque incentivamos tanto os estudos, as palestras, as leituras. Nunca esgotaremos o manancial de conhecimento. Jamais acontecerá de já termos lido tudo o que precisamos ler para sermos bons trabalhadores. Por mais que nos esforcemos nesse sentido, sempre ou quase sempre deixaremos a desejar. O outro aspecto de estarmos aqui é o próprio tratamento, o passe espiritual que recebemos enquanto aqui estamos,
aprendendo. Então nós aprendemos e somos tratados. E por esta razão nós agradecemos à equipe espiritual. Que assim seja. O nosso estudo de hoje traz como título Destino ou Escolha. E nós usamos como referência as questões do Livro dos Espíritos a partir da pergunta 851. Estas perguntas reportam-se à questão da fatalidade. Então nós ali fizemos uma análise de todas as perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e pegamos aí naturalmente outras informações complementares e trouxemos nesta noite para que juntos possamos fazer esta reflexão a respeito da fatalidade, do destino, das nossas escolhas. Quando é uma coisa, quando é outra coisa, quando as duas coisas se misturam. Existe aí, fora de dúvida, uma complexidade muito grande, que às vezes nos gera uma certa confusão no entendimento. Ora, o que é fatalidade? O que é que eu vivo na minha vida, que é um destino do qual eu não posso mexer, porque foi pré-estabelecido antes de eu reencarnar? E o que é na minha vida fruto da minha escolha, das minhas tendências, daquilo que eu quis, daquilo que eu desejei? Não é tão simples esta análise quando compreendemos melhor todas as limitações que nós temos no que diz respeito ao nosso próprio conhecimento sobre as leis e sobre nós mesmos. Dito isto, vamos então aqui refletir sobre algumas afirmações que nós trouxemos. Primeira, numa primeira análise, no ínterim relacionado à fatalidade, precisamos considerar se o espírito escolhe ou as leis impõem. Numa primeira análise, há sempre uma fatalidade. Então vamos lá. O que nós temos aprendido com a doutrina espírita? Nós temos aprendido que existem circunstâncias em que nós, na condição de desencarnados, fora do corpo físico, numa condição evolutiva mediana, digamos assim, um pouquinho melhor, temos o direito, até pelos méritos adquiridos, de fazer algumas escolhas. O lugar que vamos nascer, a família que vamos ter, o corpo que vamos ter, os possíveis problemas que vamos enfrentar. É quando nós já temos uma consciência, um entendimento mais amplo do que é melhor para nós. Então, se eu estou desencarnado e já tenho uma compreensão melhor da vida e da importância da evolução, eu vou escolher. Bom, se eu escolhi antes de reencarnar, quando eu viver, há uma fatalidade, eu escolhi. A partir do momento que eu escolho, eu determino que aquilo se torna o meu destino. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é você não ter condição de escolher, você não ter evolução suficiente para entender o que é melhor para você, porém você tem aí muitos processos kármicos, você tem aí muitos erros cometidos, então a própria lei, na sua perfeição, impõe. É um impositivo que você reencarne com algumas dificuldades específicas, de acordo com os erros cometidos. E aí entra toda aquela história das lesões do corpo astral ou das lesões do perispírito, que faz com que o indivíduo, por exemplo, apenas para dar um exemplo, desenvolva um câncer nos pulmões sem nunca ter fumado. Ou que a pessoa desenvolva uma doença mais grave no fígado sem nunca ter ingerido bebida alcoólica. E aí quando você se pergunta, mas por que eu estou vivendo essa experiência
se eu não estou vivendo uma vida desregrada? Então aí você tem a imposição da lei. Bom, na imposição da lei também existe uma certa fatalidade. Porque se a lei está impondo que você viva determinadas situações com base naquilo que você fez de errado, nós podemos dizer que existe uma fatalidade. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Mas não deixem de observar que eu disse assim, numa primeira análise. Por quê? Porque agora nós vamos analisar a segunda afirmação. Nesse ínterim, haverá desdobramentos positivos ou negativos que não estão dentro do destino previamente estabelecido. Aí a gente vai entrar no campo do livre-arbítrio. Então eu posso ter uma diabetes, desenvolver uma diabetes, porque é genético, porque várias pessoas da minha família têm, porque eu reencarnei com esta predisposição devido aos problemas de encarnações passadas. Como eu posso desenvolver uma diabetes por conta de uma vida desregrada? A falta de exercício físico, o excesso de açúcar, etc. Então aí nós já temos um desdobramento diferente. Eu posso ter uma velhice complicada, chegar na terceira idade com muitas limitações físicas, precisar de uma cadeira de rodas, precisar de uma muleta, ou desenvolver um Alzheimer, por conta de uma programação estabelecida antes de eu reencarnar, e aí nós teríamos um ajuste da consciência. Como eu posso chegar na terceira idade bastante debilitado pela vida que eu tive, de não viver uma vida, digamos assim, muito saudável, não praticar exercício, não treinar a mente, uma vida sedentária. Então, observem que agora nós estamos falando de uma situação que não estava dentro da programação, mas os desdobramentos acabaram levando para aquela situação. Eu posso, por exemplo, ter uma obesidade, que é um quadro crônico, que eu também trago da minha genética, que eu trago como aprendizado de encarnações passadas, e eu terei que lidar com isso, para que haja algum aprendizado. Mas eu posso também, que aí é o desdobramento que não está na programação, por uma questão de levar a vida de qualquer jeito, comer demais, comer fora de hora, não querer fazer regime, achar que não vale a pena, de repente desenvolver uma obesidade que porventura pode me trazer um problema cardíaco, que porventura pode me fazer desencarnar mais cedo por uma questão que não estava na programação reencarnatória. Deu para entender? Desdobramentos. Então eu estou trabalhando com duas possibilidades aqui. Nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de fatalidade ou de destino, e nós estamos falando de livre-arbítrio, que pode mudar a situação de acordo com as escolhas que você fizer. Ponto. Terceiro. E aí aqui nesse terceiro, eu coloquei alguns exemplos, porque fica essa dúvida. Então vamos lá. O que é que nós poderíamos considerar uma fatalidade? O que nós poderíamos considerar que era um destino? Era uma experiência inevitável. Iria acontecer. Um acidente de carro em que você não teve culpa, não estava acima da velocidade. Aliás, falar nisso, outro dia me perguntaram assim, Aguinaldo, se você tivesse autoridade, quem você mandaria para o umbral? Eu não pensei duas vezes. Eu não sei quem ele é, não. Mas o cara que inventou o radar. Esse devia ir para o umbral. Esse devia ir. Porque um cara desse está a serviço das trevas. Isso. Bom, só fiz um xiste aqui, tá? Vamos continuar. Então, um acidente no qual você não teve responsabilidade. Uma doença, como nós demos o exemplo, uma doença mais grave, no qual não está relacionado a desregramento da sua vida. Um filho problema,
um filho problema, um filho com dificuldade, que tem um relacionamento difícil com você. Isso não é por acaso. Ele está ali reencarnado no meio familiar, por conta aí dos seus laços do passado, que a gente sabe que existe. Então nós temos aqui 3 exemplos do que seria uma fatalidade. Ora, e o que não seria uma fatalidade? Um impulso agressivo. Você tem um impulso de discutir com uma pessoa que bateu no seu carro. Nem foi tão grave. É só você dar uma lixada, uma pintadinha, resolve. Mas você foi brigar com o cara. E o cara te distratou. E você, que é a pessoa que não leva desaforo para casa, não pensou 2 vezes. Como você era maior, você deu um pé do ouvido no cara. E você não sabia que ele estava armado. E aí o cara que levou um golpe seu na frente dos outros, que também não leva desaforo para casa, lhe dá um tiro. E você morre mais cedo. Aí você tem um exemplo de algo que não é uma fatalidade. Quando você, por exemplo, olha que coisa interessante, tem obediência às suas inclinações do passado. Nós não temos isso? As nossas tendências. O que será que eu fui na encarnação passada? O que será que eu fiz na encarnação passada? Ora, analise as suas inclinações de hoje, as suas tendências de hoje. Eu não sei o que eu fiz, eu não aguento ver dinheiro, que dinheiro para mim é tudo. Pronto, já está sabendo. Né? Olha, eu não sei o que eu fiz, mas eu adoro mandar. Pronto, já descobriu de onde você vem, né? O buraco que você saiu, né? Olha, eu não sei o que eu fiz, mas eu penso em sexo o dia inteiro. Pronto, querido, já descobriu. Não precisa nem fazer regressão, entendeu? E aí, quando eu decido não lutar contra essas inclinações, quando eu decido não lutar contra essas tendências, eu sigo o fluxo. Eu sigo o fluxo. Eu sou assim. Eu vou mudar só na outra encarnação. Ser melhor dá muito trabalho. Eu não consigo. Você vai arrumar encrenca para a sua vida que não estará dentro de uma fatalidade. Você não está fazendo o esforço para ter uma conduta diferente. Deixa a coisa aí. Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é fatalidade. Ou alguma maldade que você praticar. Eu decidi me vingar de alguém. Eu decidi fazer uma maledicência de alguém. Eu decidi fazer uma fofoca. Eu decidi não perdoar. Maravilha, você pode fazer o que você quiser. Só que isso pode gerar consequências que você pode não ter o controle e isso nada terá a ver com fatalidade. Deu para entender mais ou menos? E vai ficar mais difícil. Vai ficar mais complicado. Vai ficar mais complicado. Por que vai ficar mais complicado? É o que eu disse no início. Às vezes as coisas se misturam. Quer ver uma coisa que é desafiadora? De você entender, de você saber o que fazer? Casamento. Casamento. Ainda que você saiba que o seu casamento é, de certa forma, uma fatalidade, entre aspas. Eu quero dizer que aquela sua relação afetiva, aquele jovem que você olhou, que você pensou que era um príncipe, que não estava montado num cavalo branco, mas estava num carrão, de repente virou Shrek. E você, aquele jovem que olhou para aquela moça linda, não poderia imaginar que ela se transformaria numa Fiona. Eu citei os 2 personagens que eu estava assistindo agora há pouco, a Cecília e o Alexandre. Eu estava assistindo o Shrek terceiro, porque os outros eu já assisti umas 300 vezes, já enjoei. Aí agora nós estávamos assistindo o terceiro, que ele vai ser pai, tá? Até o burro também já tem um monte de filho. Para quem não assistiu, eu já estou contando. Bom, independente disso, tem ali um vínculo, tem ali um processo e vocês vêm junto. Maravilha. Agora, olha que coisa difícil da gente avaliar. Se são avaliar isto, como compreender isto? Até que ponto esta relação deve ser levada adiante? Não, porque é uma programação, a gente já sabia que seria difícil, é assim mesmo, nós vamos contornar, nós vamos continuar juntos. E até que ponto a pessoa vai dizer, quer saber, eu estou infeliz. Quer saber? Não dá mais. Não tem mais amor. Quer saber? Está pior, porque estar casado significa estar em depressão. Não dá mais para mim. Eu vou ficar casado, mas vou morrer e vou desencarnar e vou direto para o hospital com depressão. Pronto.
Como é que você vai avaliar essa questão? E aí nós entramos, e não dá para explicar no estudo, porque aí, obrigatoriamente, nós entramos na particularidade de cada caso. Aí cada caso é um caso, cada casal é um casal, cada situação é uma situação, e aí a análise tem que ser feita na individualidade de cada casal. Não dá para você generalizar, seria impossível isso. O que eu estou dizendo aqui com essas considerações é a dificuldade que nós vamos ter para lidar com isso. Olha, eu tenho um filho, o filho é difícil, o meu filho é complicado, o meu filho é barra pesada, mas eu sou mãe, ele veio como meu filho, é o meu dever cuidar, é o meu dever ajudar, é o meu dever fazer tudo. Maravilha, é mesmo, mas até que preço? Até que hora? Qual é o limite? Qual é o limite que o seu filho vai ultrapassar, que você vai dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu sou sua mãe, mas eu tenho uma encarnação para cuidar. Quer saber? Eu sou sua mãe, mas eu também estou em processo evolutivo, eu não vou adoecer culpa sua. Que hora que você vai dizer isso? Que hora que você vai tomar essa decisão? Então observemos que são situações extremamente delicadas, extremamente complexas, que a gente tem que ter um cuidado muito grande e principalmente uma fatalidade. Sim, mas pode haver dores extras e desnecessárias. Olha só, existem muitas dores que nós experimentamos que elas não precisariam mais existir. Eu fico observando, e é o máximo que eu posso fazer, porque não sou eu que estou fazendo, é o Dr. Klaus. Eu fico então observando o Dr. Klaus atender e fico ali como um aluno tentando aprender e eu vou percebendo, à medida que ele faz um monte de procedimentos, que muitas dores ali não precisariam mais. E físicas, espirituais e emocionais. Existem situações como, por exemplo, a procrastinação, a não tomada de decisão, gera para você um sofrimento esse. Porque se você fosse lá, decidisse logo resolver esse problema, acabou. Não está sofrendo mais. A própria reclamação, a negatividade, a falta de fé, o achar que não vai dar certo, gera para você situações dolorosas que, a rigor, você não precisaria mais. Então, existem muitas dores que nós estamos experimentando sem precisar. E não precisa nem dizer, e é óbvio que vocês sabem disso, que quando eu falo de dores físicas, doenças, enfermidades, e se você fizer uma conexão dessas doenças com o fator emocional, mais ainda. Se não tivesse aquele padrão, não teria aquela dor. Se não tivesse aquele padrão, talvez não passaria por aquela cirurgia. Se não tivesse aquele padrão, já teria resolvido o problema que está tratando há tanto tempo. Porque não muda o psiquismo. Ao não mudar o psiquismo, você projeta em você mesmo a sua realidade. Porque vocês já ouviram aquela frase? Nós somos o que nós pensamos? E é isso. Nós somos o que nós pensamos. E muitos de nós vamos sistematicamente nos adoecendo de acordo com aquilo que nós pensamos. Então são dores que não estão na programação. Você tem escolhido. Ok? Próximo. É verdade. O espírito pode, sim, ser poupado de algumas experiências dolorosas. Ainda que esteja na programação, ainda que esteja no destino, existem muitas e muitas situações em que o espírito deixa de viver a experiência dolorosa. Aguinaldo, e quando é que o espírito poderia deixar? Isso não interessa. Isso interessa a todos nós. Então quer dizer que muita coisa que está programado para mim eu posso escapar? Pode. Posso? Pode. Em que situação eu escaparia? Duas situações. Méritos adquiridos. Méritos adquiridos. Tudo que você vai orar a Deus. Vocês aqui, quando forem dormir hoje, vocês vão pedir alguma coisa a Deus. Sim ou não? Vão pedir. Para vocês ou para a família, sei lá o quê. Vão pedir, não vão? Faça um teste. Quando você estiver fazendo a oração, pergunte a você mesmo, eu mereço isso que eu estou pedindo? Pela lei do mérito,
pela lei do retorno, para ser bem honesto comigo mesmo. Se eu fosse Deus, eu atenderia? Né? Analise aí, mérito. E segunda possibilidade, aprendizado, que é aquela velha história que nós já aprendemos há muito tempo. Onde há o aprendizado, não precisa mais do sofrimento, porque a lei de Deus é de amor. Se você já cresceu, se você já melhorou, se você já avançou, aquela dor que seria para te reeducar, não precisa mais, você já educou. Então, nessas duas circunstâncias, quando você tem mérito adquirido e quando você já aprendeu a lição, você não precisa viver aquela situação. A gente observa que muitas vezes as pessoas têm medo daquilo que elas poderiam viver nas suas vidas físicas. Aquilo que quando elas saíram do mundo espiritual, foi dito a elas, cuidado, que você pode ter que viver essa experiência. Não quer dizer que vai viver, mas ela tem tanto medo de viver que antes de viver ela já acha que está vivendo. Né? E aquela pessoa que está sempre com medo de que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma tragédia, alguma doença grave, está sempre com medo, pela probabilidade destas coisas acontecerem. E não quer dizer que vão acontecer. Certo? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem problema que está gravando, eu repito aqui depois. Nenhuma? Então tá, vamos lá. Quando o mato cresce, é mais difícil capinar. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vou deixando as coisas acontecerem na minha vida, embora eu perceba que aquilo não está sendo bom, aquilo não está agregando, aquilo não está ajudando eu a evoluir, aquilo não está melhorando nem a mim, nem nada ao meu derredor, mas eu permito que aquilo continue acontecendo, não tenho dúvida, quando for para eu resolver, vai estar muito mais difícil. Por quê? Porque assim como o mato, quando você permite que o problema permaneça muito tempo, ele cresce, ele avança, se torna mais difícil de resolver. É por esta razão que quase todos que começam a se dedicar ao Cristo, ao trabalho do bem, se for espírita, aqueles que começam a se dedicar à mediunidade, começam a frequentar a sessão mediúnica, normalmente eles sofrem um grande ataque espiritual. Eu sempre digo para os médios que estão começando, se prepare, fica tranquilo. Nossa, mas eu comecei a trabalhar no centro, comecei a vir na sessão, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu digo, de boa, vai piorar muito ainda. Fique tranquilo. É disso para pior, por uma razão muito simples. Os obsessores, que não são burros, muito pelo contrário, são inteligentes, o que eles vão pensar? Bom, fulano está começando agora, ainda está fraco, ainda não tem tanta fé, ainda está inseguro, ainda é indisciplinado, não vai no centro sempre que tem que ir, está fraco, vamos derrubar agora. Porque se a gente esperar melhorar, ficar um médium mais experiente, pegar gosto pela coisa, mediunidade é isso, você pega gosto pela coisa, não é assim? Você pega gosto pela coisa. Quem gosta de falar, pega gosto pelo microfone. O microfone é uma paixão. Você não quer largar o microfone, você quer continuar com o microfone. Aí depois que pega gosto, aí ficou mais difícil. Então eles vão atuar com muita insistência nesse sentido. E aí é a hora da gente dar testemunho da nossa fé. Não, mas eu vou fazer, mas eu vou realizar. Não porque existe uma disciplina. Eu venho falando muito aqui sobre isso, que a disciplina, ela precisa ser colocada onde não tem consciência. Quando eu tenho consciência de qual é o meu dever, eu não preciso de disciplina. Eu não preciso de ninguém de fiscalizar se eu fui cumprir com o meu dever. Eu não preciso de ninguém ficar olhando se eu fui no estudo aquele dia que era para mim ir. Por quê? Porque eu tenho consciência que aquilo é bom para mim. Eu tenho consciência que eu preciso fazer aquilo, como foi dito na prece, porque aquilo vai me ajudar a fazer melhor o que eu estou fazendo. Não é assim profissionalmente? Como que é profissionalmente? Quanto mais você faz, mais experiente você fica. Quanto mais você faz, mais conhecimento você tem. E chega num momento que você está tão bom naquilo que você faz de olhos fechados, sem problema nenhum. Qualquer profissão é assim. A parte espiritual é a mesma coisa.
À medida que eu vou vivendo as experiências, à medida que eu vou tentando, à medida que eu vou me arriscando, eu vou aprendendo mais, ainda que dê errado. Ainda que dê errado. Vamos viver a experiência? Vamos viver a experiência. Vamos tentar? Vamos tentar. Mas o que a gente faz? Assim, ó, quer ver? Levantei. Eu não, porque isso eu não faço. Eu tenho outros defeitos, mas isso eu não faço. Levantei. Sábado de manhã. Acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Minha barriga está uma dor esquisita. Acho que vai dar diarreia. E se me dar diarreia, eu vou enfraquecer. Sábado de manhã. Sábado de manhã. Tá até doendo minha cabeça. Aí terça-feira, certeza que não dá para ir no Klaus. É duro, né? Fala a verdade. É duro, né? Rapaz, que isso? Dá tempo de você morrer até terça-feira. Fica tranquilo, dá para você ir sim. Fica sossegado, né? Percebeu como que a gente é? Aí entra a nossa negatividade. Aí pode entrar uma influência dos obsessores. Aí pode entrar a nossa própria preguiça. Até que dava tempo, mas assim, acho que não vai dar não. Vai ser muito corrido. Então deixa. Então deixa, né? Então assim, é muito complicado isso, né? Só para dar um exemplo, vou dar dois que eu lembro. A Lenita, está lá no fundo, por conta do trabalho profissional, e também a Cindy, por conta do trabalho profissional, a Silvia, por conta do trabalho profissional, são 3 médiums, de incorporação. Chegam para o trabalho do Klaus bem tarde, tipo 5h10, 5h15, às vezes 5h30, às vezes perto das 6 horas. Dá tempo de incorporar uns 30 espíritos. Não é? Chegou assim, já estava na reta final, eu incorporou 30, certo? Então assim, dá para trabalhar muito ainda, né? E aqui eu estou falando do médium de incorporação. Então, é essa visão mais positiva e a gente aprender a driblar um pouquinho aí da nossa preguiça. E não se sintam ofendidos eu usar essa palavra, porque é bem por aí. O tempo que eu perco assistindo uma série da Netflix, daria para mim ler muitas questões do Livro dos Espíritos, ou pelo menos uns 3 capítulos do Evangelho. Então é errado assistir série da Netflix? Não. Você assiste o que você quiser. Eu estou dizendo que quando você vai estabelecer o que é mais importante na sua vida, eu acho que quando você tem consciência, você não vai ficar com a série da Netflix. Me desculpe. Você vai para alguma coisa que possa lhe ajudar mais. É só uma opinião, aí para vocês pensarem. Um bom exemplo de algo que não é fatalidade são as doenças psicossomáticas. Pronto, que eu expliquei agora há pouco. Aquelas que são oriundas do nosso estado emocional, do nosso estado vibratório, das nossas energias, o medo, a impaciência, a ansiedade, a depressão. E aí eu começo a ter problemas físicos. E aí eu preciso ir no médico. Aí eu vou tomar remédio. Aí eu vou ficar dependente do remédio. Aí eu pioro. Tudo isso aí é porque você não conseguiu resolver o seu problema emocional. Não, mas o meu problema emocional ele é muito terrível. Eu não tenho como resolver. Não existe. Porque a cruz nunca é mais pesada do que os ombros podem carregar. Se você tem algum problema de ordem psicológica, emocional, e você ainda não melhorou, não estou falando nem curar, porque às vezes você vai uma vida toda lidando aí com algumas questões. De boa, é normal. Mas você não conseguir melhorar porque alguma coisa de errado você está fazendo. Alguma coisa de errado você está fazendo. Porque se tem o problema, tem a solução. Não tem jeito de Deus permitir que haja o problema sem permitir que haja a solução. Talvez você esteja no caminho errado, procurando um lugar errado, talvez você não esteja com coragem de fazer o que você precisa fazer, mas a verdade é uma só. É possível curar qualquer coisa que você tenha no campo emocional, no campo psicológico. Até porque, e eu trouxe isso no último estudo, a neurociência estabelece que a nossa mente, que o nosso cérebro, melhor dizendo, ele é treinável. Eu disse isso aqui.
Tudo que te levou a ter uma mente ansiosa, se você começar a fazer um treinamento no sentido contrário, o seu cérebro ele se reajusta e você deixa de ser ansioso. Porque o cérebro ele não é estagnado, ele não é fixo. O nosso cérebro é um canteiro de obras. À medida que a nossa mente, o nosso pensamento projeta novas ideias, novos objetivos, novas conquistas, o cérebro assimila e depois de um tempo você o treinou e aquilo vai se modificar. Agora, é claro que não dá para ser de uma hora para outra. Se a pessoa quer fazer terapia usando inteligência artificial, aí vai ser difícil, né? Porque aí você joga o seu problema, sai lá que você é doido, e aí eles te dão um remédio. Se inteligência artificial para terapia é ótimo, para quem quer sarar rápido. Para quem quer curar em 2 semanas, é fácil. Você escreve seu nome, diz o que você sente, joga na inteligência artificial. Maravilha, em 1 semana você está curado. E aí eu me lembro aqui que eu disse isso na última sexta-feira, na palestra que nós fizemos, e a fala não é minha, para a gente citar a fonte, foi o filósofo Pondé, que eu nem gosto muito dele, mas ele disse uma coisa muito interessante, muito sábia. A gente pode dizer que não gosta. Eu sou obrigado a amar todo mundo? Eu não sou. Eu sou obrigado a gostar de todo mundo? Não. Você acha que porque eu sou dirigente eu tenho que amar todos vocês? Eu não amo um monte de gente, né? Como eu sei que um monte de gente também não gosta de mim, pode não gostar, tá tudo certo, a vida é assim mesmo. E o Pondé dizia que a inteligência artificial, porque a pergunta era esta, como a inteligência artificial ela acaba substituindo muitas profissões, a pergunta era nesse sentido, se a inteligência artificial iria substituir os psicólogos, os terapeutas, se chegaria um momento em que a inteligência artificial resolveria. E ele disse muito acertadamente, a entrevista é longa, eu estou aqui resumindo, que não é possível. Porque, por exemplo, numa terapia, o silêncio quer dizer muita coisa. Como é que a inteligência artificial interpreta o silêncio? Não tem jeito. Numa terapia, os gestos, né, o físico, a pessoa piscou, a pessoa gaguejou, a pessoa cruzou as pernas, a leitura corporal fala muito da pessoa. Como é que a inteligência artificial vai fazer essa leitura? Numa terapia, você tem as situações que contribuem para aquele estado, como a família, o filho, o pai, a mãe, a esposa. Como é que a inteligência artificial vai interpretar isso? Então não tem jeito. A não ser, como eu disse, se você quiser uma terapia do Paraguai. Aí vai bem, vai rapidinho. Próxima, estamos acabando já, porque o nosso horário também está acabando. Bom, isso aqui eu já expliquei. Uma velhice difícil pode ter a ver com uma fatalidade, uma programação ou não, a depender das situações estabelecidas, das vivências estabelecidas. Eu posso dizer isto, eu tenho certeza que ela não vai ficar chateada. A minha mãe, muito acentuadamente, está desenvolvendo o Alzheimer e de uns tempos para cá ficou numa situação muito mais grave. Eu sei lá quantos anos minha mãe tem, deve ter uns 65, 66 por aí. É relativamente jovem, né? Concordam? É relativamente. Hoje em dia, com os recursos da ciência, 66, 67 anos, a pessoa está relativamente jovem. E eu perguntei assim uma vez, quando esse processo começou, e a gente percebeu que ele era irreversível. Eu perguntei assim ao Dr. Klaus, olha só como as coisas se misturam. Mas a minha mãe, nesse processo de Alzheimer, estava na programação reencarnatória? Ele disse estava, por volta dos 80 anos. Não agora. Certo? Isso quer dizer o quê? Que a gente também pode apressar as doenças. Que a gente pode fazer acelerar as enfermidades. Que coisa que a gente poderia enfrentar lá no fim da vida, já quase para desencarnar, a depender da nossa conduta, a gente acelera o processo e começa a viver antes. Muitas vezes isso pode acontecer. Eu lembrei aqui do exemplo da minha mãe, porque a minha mãe então eu conheço. Mas em nós, doenças físicas, psíquicas, elas podem ser aceleradas, como elas podem ser adiadas.
lá para frente. Agora não. Poderia até ser agora, mas está indo bem, está fazendo tudo direitinho. Lá na frente você vai lidar com isso. E aí você lida no último ano, já morre, já acaba, já é fácil. Né? Já é uma beleza, não é verdade? Né? A pessoa, por exemplo, quando ela tem pouco karma, o karma é pequenininho, ela começa a ficar calva aos 70, aos 80. Aí você pega o Ricardo, tão jovem. Aí você faz ideia do tamanho do karma dele. Eu estou falando que ele está no salão, não está ouvindo. Se vocês não contarem, ele não vai saber que eu falei. Vamos lá para a próxima. A evolução é uma fatalidade. Evoluir é uma fatalidade. Por quê? Porque ninguém escapa da evolução. Eu posso adiar a minha evolução, eu posso procrastinar a minha evolução, eu posso teimosamente me negar a reencarnar por um tempo, e eu vou conseguir, mas em dado momento, como é lei divina, ninguém pode escapar para sempre. Por isso que o Espiritismo não acredita na existência do demônio, que seria um ser do mal, que seria do mal, sempre do mal, eternamente. E ninguém é mal eternamente. Em algum momento, pela força da lei da evolução, nós vamos evoluir. Então a evolução, ela é uma fatalidade. Que mais? A colheita também é uma fatalidade. A colheita também é uma fatalidade. Então observe. Não existe a menor possibilidade de você semear sem você colher. Isso é impossível. Só que isso levanta uma questão interessante. Lembrei agora aqui de um exemplo do nordestino. Um dia uma pessoa disse assim para mim, olha que pergunta legal. Aguinaldo, na vida não existe a lei de ação e reação? Existe. Isso quer dizer que o que eu planto, eu colho. Isso. Então quer dizer que se eu faço bem, o bem volta para mim? Exatamente. Ah, então tem alguma coisa de errado. E eu disse, o que é que você acha que está de errado? A pessoa disse assim, eu sei, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Não, eu sou médium, eu trabalho no centro, eu faço sopa, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa caridosa, na minha família eu procuro fazer o máximo para ela, estou plantando coisa boa, não estou? Ah, então, desemprego, briga, traição, falta de dinheiro, na minha casa é um inferno, a coisa pega fogo, então tem alguma coisa de errado. Se você está falando que a gente planta o bem e colhe o bem, eu estou plantando tudo isso e na minha casa desse jeito, como é que explica isso? Aí vou pegar um exemplo antigo, tá? Esse exemplo é do nordestino. Imagine que você tem um pedaço de terra. Você tem um pedaço de terra. Aí você pega 80% desse pedaço de terra e planta abacaxi. Você plantou abacaxi, maravilha. Passou um tempo, você encontra alguém, um agricultor mais experiente, diz, não, você errou. Aqui nessa região tem muito abacaxi, você devia ter plantado laranja. Tem pouco cultivo de laranja aqui. Aí ele pega os 20% da terra que sobrou e planta laranja. Maravilha. Agora eu vou fazer duas perguntas bem simples. O que é que ele vai colher primeiro, abacaxi ou laranja? O que é que ele vai colher em maior quantidade, abacaxi ou laranja? Abacaxi, muito bem. Então funciona assim, O bem que supostamente você está fazendo é os 20% da laranja que você está plantando agora. Os 80% do abacaxi é todas as maldades que você já fez nas encarnações que ficaram para trás. Então preste atenção. Você vai ter que primeiro colher todos os abacaxi que você plantou para depois começar a colher a laranja. Deu para entender? Né? Então, pois não, Márcia. Nesse meio tempo, você pode colher a laranja junto com o abacaxi. Claro, lógico. Você pode colher as duas culturas, já que você plantou as duas. Porém, em maior número, será os abacaxis. Em maior número, será os abacaxis. Entenderam bem? Então, assim, não dá para a gente ter pressa. Ah, não poderia? Não poderia. Não poderia ser mais rápido? Então, não dá, né? Ah, mas eu queria colher logo. Então, mas a época de plantar, de adubar,
de irrigar, aí depois você colhe. Não é assim tão rápido. Ah, mas eu queria sair logo desse sofrimento. Pois é, provavelmente um dia alguém disse isso para você, ó, não me faça sofrer mais não. E você continuou fazendo. Por que agora você tem pressa? Ah, esse obsessor não me larga. Mas quando você era o senhor de escravo, você também não largava da chibata no lombo dos seus escravos. E por que você tem pressa agora? Sempre quando a gente... Por isso que tempo é relativo, né? Aí você tinha razão. Porque você está com o amor da sua vida, nossa, 1 hora passa em 2 segundos, não é rápido assim? Agora coloca a mão na panela quente para você ver. 1 minuto, parece que é 1 hora. Então o tempo realmente é relativo. Bom, para a gente sintetizar, é isso. Eu acho que a gente precisa sempre estudar bastante, tomar muito cuidado com as avaliações, com as interpretações. Eu tenho procurado tomar muito cuidado no estudo para a gente tentar explicar nos mínimos detalhes para que não haja nunca interpretações equivocadas. Sempre lembrando, qualquer assunto que a gente aborde aqui é sempre no aspecto genérico, sempre no aspecto genérico, porque toda situação mais delicada, ela é individual, é de cada um, não dá. O estudo serve para você ter uma noção, para você usar aquilo como referência. Ah, que interessante, eu aprendi isso daí. Vou fazer uma comparação com a minha vida, mas a sua vida é sua vida, que você vai resolver. Tá certo, pessoal? Beleza? Muito bem, nós terminamos aqui. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e até a nossa próxima atividade. Para quem vem na sessão de quinta, é amanhã. Para quem não vem na sessão de quinta, é na palestra de sexta-feira. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Aos amigos da internet, muito obrigado, muita paz. E lembrando de pegar as pizzas.